Olá, pessoas! Tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Porém, esse canal hoje não é apenas meu. Esse canal hoje está recebendo uma ilustre visita de Armando Vernaglia, que é fotógrafo profissional com mais de 20 anos de experiência nos mercados de fotografia de arquitetura, interiores, turismo, show, publicidade e ainda consegue ter tempo para ser cinegrafista. É a pessoa que faz o dia ter mais do que 24 horas. Vernaglia, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no canal e principalmente por, há tempos atrás, quando eu era um moleque ainda na fotografia, eu aprendi muito lendo seus artigos e assistindo suas videoaulas em vários portais aí de educação. Muito obrigado, Vernaglia. Poxa, eu que fico feliz com o convite, fico feliz com a consideração ao meu trabalho. Eh, eu acho que isso faz com que esse tipo de consideração que você acabou de falar só faz com que eu tenha pelo menos alguma impressão de que a minha jornada faz um sentido e as escolhas que eu fiz para a vida fazem um sentido. Porque se de alguma forma eu pude ajudar a vida de alguém, a carreira de alguém, as decisões de alguém, estou bastante satisfeito. Vernaglia, você não tem noção de como você me ajudou e como você me ajuda ainda. Recentemente eu assisti mais um vídeo seu sobre o balanço de branco, muito aprofundado sobre o tema, ou seja, e é aquilo, o Vernaglia, ele tem um vídeo de 20 minutos, mas são 20 minutos de explicação. Não é 20 minutos de transição, ele andando num horizonte, essas coisas não. São 20 minutos de explicação. Mas Vernaglia, já vamos começar justamente com não o tema principal, mas é algo que vai puxar o tema principal. Como eu mencionei antes, eu li muito seus artigos, eu assisti muitos vídeos seus nesses conteúdos, nesses sites assim que tinham videoaulas de 40 a 1 hora e meia. Hoje em dia, Vernaglia, eu percebo, não de modo geral, mas quase de modo geral, que as pessoas não têm muito tempo para ler, ou elas não querem ter esse tempo, e as pessoas não têm muita paciência para assistir vídeos longos. Por exemplo, tem vídeo seu de 20 minutos que tem pessoas assim que eu indico o vídeo e a pessoa fala, mas 20 minutos eu não tenho tempo. O que você acha, Vernaglia? Você que já tem 20 anos na profissão, você acha que essa falta de tempo hoje pode comprometer bons fotógrafos no futuro? Olha, eu acho que, primeiro assim, sim, a resposta curta para o pessoal que tem pressa seria sim, ou seja, pode comprometer, porque eu acho que toda superficialidade de conhecimento, em algum momento você vai esbarrar com a falta de profundidade, em algum momento algo vai te fazer falta, você não vai ter a técnica para resolver um problema qualquer. E mas o principal ponto que eu acho, a questão da falta de tempo, dos tempos atuais, talvez ela se concentre em falta de prioridade e excesso de distrações. De alguma forma, com as redes sociais, com o WhatsApp, com conectividade instantânea, a gente passou a estar disponível para as pessoas quase que em tempo integral. Não importa o que a gente esteja fazendo, o celular dá aquela vibrada, você vai ver o WhatsApp. Tem gente que faz isso dirigindo, e a gente tem não sei quantos acidentes de trânsito, porque alguém está vendo o WhatsApp enquanto dirige. Outro dia eu passei por um motoqueiro na rua e ele estava digitando mensagem de texto numa Caçando moto. Pokémon, né? Então, assim, eu acho que de alguma forma o que a gente precisa é retomar consciência daquilo que é importante na nossa trajetória. E se tem um conteúdo, um conhecimento, algo que seja importante, que a gente dedique o tempo e a atenção para isso. Não adianta que, por mais que a gente tenha pressa, por exemplo, você vai fazer a faculdade de algum assunto, você vai ficar lá 4 anos no lugar, indo todos os dias para aquele lugar, ficando entre 3 e 4 horas sentado lá numa cadeira estudando. E quando você sai de uma faculdade, sei lá, eu sou formado em publicidade, você sai da faculdade de publicidade com 4 anos de estudo nessa área, você é um iniciante, você é um assistente de qualquer coisa, né? Então, se as pessoas não entenderem que não se consegue nada sem algum grau de dedicação, de tempo dedicado, de um envolvimento real com aquilo que você resolve se colocar, você realmente não vai passar da mediocridade, assim, de um conhecimento superficial sobre as coisas. Você vai achar que sabe fazer, mas
Agora, o que impactos isso vai ter na fotografia no futuro? Eu não sei. Eu acho que a gente sempre vai ter os grandes. A gente sempre vai ter quem se dedica e se destaca. A gente sempre vai ter quem se aprofunda e, consequentemente, consegue um espaço diferenciado de mercado. E a galera que tem essa preguiça de dedicar, que seja 20 minutos, 40 minutos, a um conteúdo, que, né, eu tenho um curso online que eu lancei agora, que é de composição, tem 5 horas e meia de aula. 5 horas e meia num tema só. E poderia ter mais que isso. Se alguém não consegue entender que para ter uma mínima ideia de um tema ela precisa se dedicar, tudo bem, é uma opção que cada um faz, de certa forma, por uma mediocridade, por priorizar outras coisas, a fotografia vai ficar mais ou menos mesmo. Mas eu acho que sempre vai ter alguém no mercado que vai se destacar exatamente por não ter esse comportamento, por conseguir entender que é necessário priorizar alguma coisa. É o imediatismo, né? Hoje em dia as redes sociais, literalmente tudo faz com que tudo se torne imediato e necessariamente as pessoas, às vezes ela não tem a total atenção para aquilo que ela está olhando. Às vezes ela está assistindo um Uhum. vídeo, como você mencionou, chega as notificações, ela deixa o vídeo rolando, vai ver a notificação, enquanto isso tá o Vernaglia lá falando, explicando uma coisa muito importante, aí o cara não prestou atenção e depois pensa, ah, o Vernaglia não ensina direito não, vou dar dislike nisso, eu não entendi nada. E tava o cara conversando no WhatsApp ao mesmo tempo. Eu tenho inúmeros casos de comentário nos vídeos que eu acho curiosos, porque a pessoa pergunta exatamente alguma coisa que eu falei no vídeo. Então, eu fico com aquela sensação dúbia que ou a pessoa não viu e perguntou para não gastar o tempo de ver o vídeo, ela já pergunta antes, ou ela viu sem nenhum grau de atenção e aí ela pergunta. Eu falo, olha, eu falei isso no vídeo. Às vezes eu tô de boa vontade e eu ajudo a pessoa falando, ó, lá pelo minuto 7, 8 eu falei isso. Acontece demais. Às vezes até os próprios comentários já chegam e falam, ah, no minuto 7 tá falando isso, isso e isso. É, Exatamente. é, a, é a pressa. Mas, Vernaglia, você vez ou outra menciona sobre justamente essas pessoas impacientes que chega ao nível do hater, que é a pessoa que só vem pra perturbar, que na, na sua forma de agir é o quê? Já bloquear, deixar a pessoa lá pro canto dela. É justamente tipo cortar a pessoa ali. E em relação à fotografia, fazendo uma linha de curva cruzando esses dois assuntos, você me ajudou muito com seus artigos, vários outros fotógrafos da montanha me ajudaram muito. Só que estranhamente, Vernaglia, uma coisa também que me ajudou na fotografia foi justamente o Facebook. Aquela bodega do Facebook com os grupos do Facebook me desmotivaram tanto a ponto de eu quase desistir. Porque as fotografias nunca estão boas para quem está analisando e o pior de tudo, você que está no nível de aprendizado, você acredita que a pessoa realmente fez uma opinião sincera quando fala que sua foto é uma porcaria. Eu não sei se hoje eu incentivaria as pessoas a ingressarem em grupos de Facebook para buscarem uma análise da foto, sabendo que vão tomar pedrada. Você hoje, o que você indicaria para a pessoa que está estudando em relação ao Facebook? Vale a pena participar desses grupos agressivos de fotografia? Olha, eu sinceramente acho que não. Eu acho que não existe espaço para uma conversa aprofundada e interessada, nem nos melhores grupos de Facebook, tá? Eu sou administrador de dois grupos no Facebook, um só de alunos, outro de apoiadores do meu canal. Então são grupos bem restritos, porque a gente não está falando de um público imenso. Então é mais Mas fácil de organizar, né? mais fácil. Mas mesmo assim, você não consegue ter ali um debate aprofundado de quase coisa alguma. Porque vamos dizer que uma pessoa posta uma foto pedindo uma opinião. É muito jogado ao vento isso, porque a pessoa posta a foto e você vai opinar baseado em quê? Se você não sabe todo o histórico da pessoa, que objetivos ela tinha ao fazer aquela foto, se tem um objetivo profissional, comercial, ou se simplesmente era uma recordação de família, viagem ou qualquer coisa que o valha. Se você não tem todo o contexto de uma imagem, o comentário que você pode fazer, ele tem um grau de futilidade muito grande, porque ele beira a inutilidade total. Porque você vai só basear na tua opinião. Você fala assim, ah, eu acho mais bonito de outro jeito. Aí você fala, mas e aí? Se de repente é uma foto comercial e o cliente gostou daquele jeito, e aí outra pessoa vem e detesta, fica uma coisa assim que não, eu acho que não agrega.
Lógico que a própria pessoa que posta a imagem, ela pode ter a atitude de colocar uma informação completa, não só joga a foto lá no grupo para ver se as pessoas dão like, e sim joga a foto e coloca, olha, eu queria fazer tal coisa, eu acho que eu consegui isso, isso e aquilo, ou não consegui isso, isso e aquilo, o que vocês me sugerem dentro disto que eu queria fazer. Aí, quem sabe, direcionando a pergunta, obtém respostas melhores. Porque o que eu vejo também, muita gente só joga a foto lá. Aí jogando a foto é que nem você jogar para cima, né? Sei lá, se de repente Que é alguém like. pega quando cai no chão. É o caça-clique e o like. E tem muita gente que também não quer uma crítica fundamentada. Porque tem gente que faz, sei lá, a pessoa está treinando fazer fotografia de ensaios pessoais. E coloca lá a foto que fez de algum parente, de alguma coisa. E aí você fala, bom, não sei, talvez tenha que pesquisar outras referências, a luz não é exatamente uma luz que eu veria numa revista de moda, por exemplo. A pose talvez não seja uma pose que eu veria num editorial profissional de alguém. Tal. Se você constrói uma crítica, às vezes a pessoa Se se ofende. ofende, porque se ela estava só buscando o like, e se você fala, olha, não é bem isso, o seu trabalho não está tão bom, a coisa cria aí uma animosidade de partida, mesmo que você seja super educado e não um hater. Que hater é um ser desprezível de partida, mas né, ele já se esforça para ser desprezível, ele faz um treinamento para isso. Mas mesmo que você for educado, participativo e tudo mais, se o objetivo da pessoa não é dar atenção, dedicar tempo ao estudo e tudo mais, talvez também não adiante. É por isso que eu não faço, um monte de gente me pede leitura de portfólio na internet, eu não faço. E eu falo para as pessoas, falo, olha, eu não quero ser indelicado, eu não quero ser grosseiro, mas eu só faço leitura de portfólio de alunos meus. Porque aí com o aluno você tem uma conversa que é mais continuada, mais de longo prazo, onde se pode aprofundar um conceito e que isso a internet, infelizmente, ela não acho que ela seja o espaço mais feito para essa questão, para uma profundidade. A internet é uma faca de dois legumes, né? Ela tem Uhum, a parte total. boa e a parte ruim. Eu, pelo menos pra mim, em parte foi bom eu ter tido essa desmotivação pelas críticas que recebia das fotos ou pelas brigalhadas que via tudo, que eu pude ver o lado podre da fotografia. Uhum. Dali eu me reestruturei e voltei com mais força. Só que não é todo mundo que vai estar com esse psicológico. E em relação à análise de foto, talvez as pessoas também procurem pesquisar mais sobre composição de fotografia. Vernaglia, você conhece alguém que tem algum curso de composição de fotografia que esteja oferecendo agora? Curiosamente eu conheço, sou eu. A quem é destinado esse curso? Cara, vamos lá. A composição é um assunto que ela felizmente ela não está abraçada apenas nas questões técnicas. Então, desde a pessoa que clica com o seu smartphone nas férias, até quem tem uma câmera de entrada ou semiprofissional ou profissional, todas são pessoas que se beneficiam de conhecimento em composição. O que eu procurei fazer nesse curso é colocar todas aquelas proporções matemáticas que normalmente se discutem, então de regra de terços, divisão ao meio, proporção áurea, Fibonacci e outras coisas que não são proporções matemáticas, mas coisas que vieram da história da arte, da pintura, como relação de claro e escuro, luz e sombra, foco e desfoque, ao longo de aulas. Então, é um conteúdo que se você faz retrato, você aproveita, se você faz eventos, você aproveita, se você faz foto das férias, de bonitas paisagens, você aproveita. E eu não estou lá fazendo aquela imposição de regras para as pessoas no sentido de fazer, olha, faça assim que a foto fica boa. Não, estou apresentando um ferramental, apresentando um conjunto de informações para que a pessoa vá construindo aquilo que ela possa um dia chamar de estilo. Não é uma Né? fórmula milagrosa, né? Não, eu não acredito em fórmula milagrosa, não é muito, não é o meu perfil. Se existe, eu não descobri na vida, talvez tivesse sido mais fácil. Então, já viu pessoas que o curso de composição em fotografia do Vernaglia é tudo aquilo que você não vai ver no manual da câmera. Porque muitas coisas você aprende, tipo, isso é uma fórmula milagrosa, Vernaglia. Muitas coisas a gente aprende lendo o manual. E a gente percebe que Exatamente. muita gente não lê o manual. Então, quando você perceber que o manual vai explicar muito, ainda mais o modo M, aquele Mzinho lá que muita gente tem medo,
Você aprendeu isso? Aí você vai para composição. Vou deixar aí na descrição para vocês o link desse curso. Vai também estar na descrição o link do canal do Vernaglia, das redes sociais dele. Vão lá, deem like, prestigiem, comentem, porque isso ajuda para os robozinhos lá do YouTube mostrarem que o canal do Vernaglia tem conteúdo relevante, ele vai indicar para mais pessoas e a engrenagem vai girando. Mas agora Já. vamos Muito ao obrigado. tema. O espaço vai estar sempre aberto aqui para você, Vernaglia. Ainda mais que você é um fotógrafo da montanha. Por mais que você fale que não, a minha opinião que conta aqui agora, então você é um fotógrafo da montanha. Só que agora, Vernaglia, chegamos no assunto principal, que é justamente algo não e sim relacionado à fotografia, que são os círculos de amizade, círculos familiares e as pessoas que convivemos à nossa volta. Entender aqui hoje, nós não vamos achar resposta, mas é entender se eles realmente influenciam ou não. Vou dar como exemplo a própria pessoa que está do outro lado ali, do outro lado aqui do quadradinho, que é o Vernaglia. Por exemplo, tem a Cris Alencar. Ela é graduada em desenho industrial e trabalha há mais de 10 anos com ilustração e design. Então já imagina uma pessoa que trabalha com desenho industrial e que já atendeu empresas como a Disney, que com certeza vocês já ouviram falar dessa empresa. Ela está a todo momento aparecendo em qualquer lugar. E ela tem o troféu Olho de Boi, que é o prêmio máximo de filatelia. Eu nem sabia o que era filatelia, que é o estudo e colecionismo de selos postais. Então, pensa nessa pessoa com esse grau de conhecimento. Ela está a poucos passos do Vernaglia. Vernaglia, uma pessoa com todo esse grau de conhecimento, o que você aprendeu com a Cris ao longo da sua vida? Cara, é difícil colocar em poucas palavras, mas eu vou fazer o meu melhor esforço com relação à Cris. Você já passou muito bem o currículo dela. Nós estamos juntos há 20 anos. Então tem muita troca acontecida ao longo desse intervalo de tempo. Tanto do meu lado de fotografia para ela, quanto do lado dela de pintura e ilustração para mim. Eu não tenho nenhuma habilidade de desenho ou ilustração, mas ao vê-la trabalhando, que ela trabalha no computador ao lado aqui, vira e mexe eu começo a perguntar, mas por que você está escolhendo essa cor para pintar a sombra de alguma coisa? E a explicação dela, da lógica da pintura, de como se compõe uma determinada cor, em termos práticos, por exemplo, veio parar no meu tratamento de imagem, porque eu vou fazer a tonalização de uma sombra numa imagem, eu vou lembrar da voz da Cris falando na minha orelha de como ela compôs com tintas determinada sombra. E esse seria um ponto prático e imediato, ou seja, a primeira coisa que eu tenho certeza que eu mais peguei do trabalho da Cris relaciona-se à questão de cor. Ela fez muito trabalho de colorização para a Disney, né, de pintura de quadrinhos, vem um desenho e ela faz a cor. E o como a cor cria a luz, como a cor dá as sensações, o como a cor cria um dinamismo para uma cena, porque ela recebe um desenho em preto e branco, que você olha para o desenho e fala, não tem vida, não tem graça, o traço está lá, mas não tem vida nenhuma. O como a cor cria luz e sombra, isso foi algo que eu aprendi, porque a gente como fotógrafo está acostumado com a luz e sombra dada pela situação. Então você está num lugar e você tem sol, você tem sombra, tal, mas a gente não para pensar como as cores se compõem nesse universo, como tal horário do sol projeta a luz de tal maneira que gera tais reflexos com quais cores, e isso eu fui absorver muito de observar o trabalho da Cris. E de um outro lado, uma coisa não tão imediata prática, seria o seguinte, nós dois meio que puxamos a barra um para o outro o tempo todo, porque de repente um de nós faz um trabalho legal, que nem ela fez um selo que foi aprovado pelo Oscar Niemeyer e recebeu o prêmio dos Correios. Cara, isso é um top de mercado, assim que você fala, é topo da cadeia alimentar. É o Eu Oscar. olho para, né? É o Oscar do negócio. Aí eu olho para isso e falo, eu tenho que me esforçar, cara. Não posso, né? Não vou me acomodar aqui, porque senão seria deselegante da minha parte ser um preguiçoso diante dessa pessoa. Assim sendo, eu tenho que me esforçar e a gente vai meio que puxando um ao outro dessa forma.
E aí a gente acaba tendo conversas sobre arte, a gente vai em exposições, a gente vai viajar para ver museu, acaba tendo uma relação de construção de conhecimento junto também. Então, pessoas, está vendo que foi uma verdadeira declaração de amor profissional que vocês presenciaram aí agora. Vou aproveitar esse momento tão romântico aqui também. Vou fazer uma declaração de amor para minha querida esposa Débora, que as costuras dela eu aprendi muito na fotografia com as costuras, porque ela tem um toque com o acabamento das roupas que eu pensei, dá para levar isso para fotografia. Pessoas, a live tá a live não, né? A gravação aqui, essa entrevista tá tão bacana, tá tão motivadora, mas agora eu quero falar da parte ruim, pessoas. Porque vocês mencionaram, vocês escutaram o Vernagler falando, a Cris ela me puxa pra cima quando ela tá motivada, eu também tô motivado, ela puxa ela. Pessoas boas nos puxam pra cima. Pessoas más nos puxam pra baixo. Vernaglia, não precisa citar nomes porque a ideia não é treta, mas alguém na sua vida influenciou pra baixo a fotografia? Cara, de certa forma, algumas pessoas ao longo da vida, e às vezes não pessoas, indivíduos, mas grandes grupos de pessoas, ou como a gente poderia chamar essa entidade abstrata chamada mercado, tem variados momentos da vida em que aqueles pontos em que eu penso assim, eu não estou no mundo para aguentar, eu engoli esse sapo, então eu vou desistir, eu vou fazer outra coisa, vou abrir uma padaria e é muito mais fácil tentar, sei lá, alimentar as pessoas do que ensiná-las fotografia ou qualquer coisa que valha. Tem momentos da vida que são decepcionantes por variadas formas. Então, vamos dizer assim, momentos de tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Clóvis de Barros Filho, e ele define esses momentos como aqueles momentos que te apequenam como ser, que você se encolhe, você perde potência de viver, potência de agir quando encontra essas pessoas. Então tem aqueles momentos que assim, você disponibiliza, na época que eu dava aula na Educar, a Educar passava os cursos de graça. Aí de repente eu estou no centro da cidade, eu encontrava alguém vendendo curso que passou de graça. E assim, eu olho para essas situações, que nem a pirataria é uma coisa que é, cria essa sensação na minha cabeça. Uma vez eu lancei um livro, o livro custava R$ 40, e aí tem alguém que era um e-book, é digital, aí alguém pirateia, ele coloca na internet. O ponto, assim, eu sei que tem gente que tem recursos escassos. Se a pessoa que tem o recurso escasso virar para mim e falar, olha, eu estou em dificuldade, será que a gente pode negociar alguma coisa? Eu vou tentar ajudar. Mas a pessoa usar o subterfúgio do engano, de um quase furto, que é, de certa forma, a pirataria, você vai e fala assim, poxa, tá vendendo no Mercado Livre um negócio que eu dei de graça, como é que pode? Sabe? É um pouco de... Esses momentos da vida são apequenadores. Ou outras situações profissionais, como você trabalha numa grande campanha publicitária, faz o catálogo inteiro de uma empresa, você trabalha de sol a sol, tratando as fotos, tal. Aí você entrega, às vezes o cliente não te diz um obrigado, ainda está te cobrando para ver se você entrega antes para um negócio, Esperar né? feedback é complicado, né? Exatamente. Então, você não é que você quer uma declaração entusiasmada da pessoa, mas às vezes, pelo menos, um muito obrigado. Então, esses momentos eu não elegeria uma pessoa, mas um conjunto de comportamentos que muita gente tem e que são, assim, apequenadores, que são desestimulantes. Tem gente que manda mensagem perguntando alguma coisa, a pessoa não dá um bom dia, um boa tarde, um por favor, por gentileza, não tem nada. Assim, Acontece muito. Vernalha, vi teu vídeo no YouTube falando de tal câmera, como eu regulo tal coisa nela? Meu filho, lê o Manual. manual, filho, lê o E manual. ainda acha que você foi ignorante por falar ler E o aí, manual.
E aí a pessoa às vezes me xinga porque eu falei isso. Depois eu vou te O que passar que o eu link. posso fazer, Depois eu né? vou te passar um link de um site que você consegue fazer a busca no Google, só que o site ele toma posse do seu mouse e abre sozinho o Google no navegador e digita sozinho pra você. Então quando tu passa o link pra pessoa, a pessoa se sente um completo idiota porque o computador sozinho abre o Google e digita o que É era a dúvida dela. é aquele Let me Google that for Isso you, aí, né? ó. Um negócio Vou assim. botar na descrição o link pra vocês aí, é muito bom esse É site, gente. sensacional. Tá vendo, pessoas? Achar círculos de amizade tóxicos, tóxicos é muito mais fácil do que achar aquela galera que vai te pôr pra cima. Com Então, certeza. achar aquela galera que vai te pôr pra cima é um pouquinho mais complicado, mas com o tempo você acha. Se você quiser achar a galera que só te deixa pra baixo, não esquenta. No trabalho você vai encontrar pessoas assim, no grupo do WhatsApp você vai encontrar pessoas Essas assim. pessoas vêm sozinhas na nossa direção. Exatamente. Elas brotam. E como o Vernaglia mencionou aí da pirataria, eu vou aproveitar e vou lembrar para vocês que tem aqui uma aula barra live que eu fiz aqui no canal de quase 2 horas de duração, explicando como vocês podem sair da pirataria, utilizar softwares originais usados, legalizados, ou então os softwares gratuitos, que tem uma linha de aprendizagem diferente. Mas mesmo tendo feito essa live, na semana seguinte chega alguém lá no grupo do WhatsApp e posta um link com os livros de Ansel Adams para download. Eu falei, poxa, isso aí é pirataria, não pode. Ah, é que foi difícil achar. Assim que eu busquei no Google, eu já achei um site de sebo, que é o estante virtual, tinha lá os livros em português. É Né? caro? Não sei se é caro, porque Ansel Adams ele estudou uma vida inteira para botar aquele conhecimento ali. Então, creio eu que seja até barato pelo conhecimento que ele colocou. Então, tá vendo, pessoas? O conhecimento ele tá aí para todos nós. E como o Vernaglia ele mencionou, às vezes vai vir de empresa. Às vezes você realmente espera o feedback. Vou tomar como exemplo de novo a minha esposa. Ela faz costuras lindas assim de fantasia para cosplay. Mas não é todo cliente que chega e dá um joinha. E isso pro profissional faz falta. Porque às vezes a Uhum. pessoa só vai te achar no Google se tem alguém falando bem de você. E às vezes a pessoa vem só para falar mal. E isso complica, cria um turbilhão na cabeça. E essas duas pessoas que estão aí agora nesses dois quadradinhos aparecendo para vocês já tiveram alguns problemas com isso. Vernaglia e eu já fizemos um vídeo sobre burnout. Então Uhum. vou deixar aí na descrição para vocês também. Aliás, maratonem o canal do Vernaglia, que assim vocês já vão ter essa carga de conhecimento. Mas eu queria saber de você hoje, Vernaglia, para a pessoa que está querendo começar aí nos trabalhos de fotografia, para ela não passar por todo esse estresse, o que você aconselharia para a pessoa hoje? Olha, eu acho tem alguns fatores que eu acho interessantes das pessoas atentarem. A primeira delas é tentar não ser tanto de curto prazo, é tentar não ter tanta pressa para entrar no mercado. Então, não é porque a pessoa comprou uma câmera e consumiu meia dúzia de conteúdos, às vezes até fez um curso básico de fotografia, que ela está pronta para enfrentar o tipo de grosseria que acontece no mercado ou o tipo de demanda e exigência que acontece no mercado. Então, a primeira sugestão que eu daria para as pessoas é não tenha tanta pressa, adquira o máximo de conhecimento possível e o máximo de estrutura psicológica possível, porque também não é todo mundo que nasceu para ser autônomo, não é todo mundo que nasceu com a capacidade de levar a pancadaria diária que o autônomo normalmente leva. É que prometem que o autônomo trabalha quando quer. Essa ideia do empreendedor bem-sucedido que contam na internet, às vezes o pessoal só esquece de dizer que o empreendedor bem-sucedido ganhou uma herança ou algo assim, que facilitou um pouquinho o processo. Aí você acha que você cria aquela mecânica na sua cabeça de que quanto mais você trabalhar, mais você ganha, e aí você vai finalmente ser bem-sucedido, mas chega uma hora que você está doente no hospital, tomando remédio de tarja preta porque você pifou, a sua cabeça foi para o brejo. Então, o primeiro ponto para evitar esse tipo de efeito, que nem o burnout é a situação em que nós estamos nos pondo tanta pressão, com prazos tão apertados, com tão pouco feedback positivo, é um conjunto de fatores que você dá uma pifada, né? Tua cabeça já esgota. Então, se a gente pudesse pôr num ritmo um pouco mais sereno, um pouco menos curto prazo, um pouco mais paciente, esse é um primeiro ponto muito importante.
O segundo ponto que eu acho que é muito importante é ter referências adequadas de qualidade de trabalho. O que é referência adequada de qualidade de trabalho? São referências que passaram por um filtro profissional qualquer. Então, por exemplo, você tem lá um fotógrafo bem-sucedido do Instagram, com não sei quantos mil seguidores e com não sei quantos mil likes, que agora ninguém mais vê o like, mas tanto faz. E você tem, de repente, outro fotógrafo que ninguém nunca ouviu falar, que não sabe quem é, que você não tem nem Instagram, mas o cara talvez esteja ilustrando a capa de uma revista de moda famosa. Por que ele não eu, né? Né? Então, o ponto é a gente tem que começar a pensar assim, bom, qual é a referência de qualidade melhor? É a pessoa do Instagram, cuja referência é qualitativa ou quantitativa, né? Ela é quantitativa porque é só o número de likes, é o número de seguidores, são coisas que até você pode falsificar e comprar. Ou será que essa pessoa que está ilustrando revistas, porque isso teve que passar por editor, teve que passar por escolhas, teve que passar por clientes publicitários que anunciam naquele veículo e que podem não gostar de certos estilos. Então, existem áreas do mercado que são mais bem filtradas do que outras. Então, quando a gente olha publicação de revista, eu falei revista de moda, mas serve, eu faço fotografia de arquitetura. Então, o que é mais legal? Eu vou ver a fotografia de arquitetura de alguém no Instagram, ou eu vou para uma banca de jornal e compro uma boa revista da área e dou uma folheada. Eu sei que essa, pelo menos, está atendendo já aos critérios profissionais. Então, alguém que está fotografando ali já atendeu aos critérios do editor da revista, talvez de um mercado de publicidade. Então, se eu tentar buscar referências que já foram e são realmente compradas pelo mercado, né? Vou fazer fotografia de casamento. Tá bom, ao invés de olhar o blog, porque tem gente que contrata casal de modelo para fingir que é noivo casando. Então, ao invés de olhar o blog da pessoa, começa a procurar nas teus amigos, tuas amigas, teus parentes, quem casou? Cadê os álbuns de casamento dessas pessoas? Quem são os profissionais que atenderam e que opinião os clientes têm desses profissionais? Porque aí você vai tendo o quê? Feedback de quem compra, exemplo de mercado real, de trabalho real, e não de uma possível ficção que está colocada na internet. Então, o primeiro ponto é aquela ausência de curto prazo, maior tempo investido. O segundo é, vá buscar referências sólidas de qualidade. Porque aí você pega a sua foto, se você quer mercado de moda, compra lá a revista de moda. Se você é arquitetura, produto, publicidade, seja lá qual for o teu mercado, busque referência real de trabalho de mercado. Aí você vai olhar aquilo, pôr a sua do lado e pensar, estou muito longe ou não. Quão competitivo eu sou diante disso. E enquanto você não for competitivo diante de quem realmente está no mercado, não tenta entrar no mercado, estuda mais, treina mais, se mantenha no emprego que você tenha hoje, que te mantenha o sustento, que paga os boletos Não e tal. sai largando tudo, né? Não sai metendo louco por aí e se arriscando financeiramente. Porque se arriscar financeiramente no Brasil, você tem que ser muito pirado para fazer uns negócios desses. Porque a economia daqui é sempre maluca. Então, ser um pouco conservador na administração das próprias contas é saudável nessa hora. E ter senso crítico balizado por referências reais de mercado, ajuda muito a você não pensar assim, nossa, eu estou anunciando, gastando a fortuna em anúncio na internet e ninguém compra os meus serviços. Talvez tenha te faltado senso crítico para saber se os seus serviços eram realmente desejáveis pelo mercado. Então, esses aspectos, para quem está começando, é importante ter essa noção, ou seja, menos pensamento de curto prazo, mais referências reais de mercado e uma segurança financeira que segure a onda enquanto você ainda não é o fotógrafo que consegue pagar as contas com fotografia. Exatamente, ou seja, não crie expectativas, vá buscar os resultados. Exatamente. É, quando sair essa entrevista do Vernagler, já saiu a entrevista com Alan Eli, que ele mencionou que ele montou um estúdio e o primeiro mês inteiro não chegou um cliente. O que ele tinha era um capital ali para poder segurar essa onda. Então, pensem nisso. É por isso, eu vou deixar vocês decidirem aí nos comentários se ele é ou não é um fotógrafo da montanha. Porque é uma carga de conhecimento, por isso que vocês têm que se inscrever no canal dele. A moto até passou rápido para poder chegar em casa e se inscrever no canal do Vernagler, porque vale muito a pena. E Vernagler, eu tinha aberto lá nas redes sociais
agora que a gente está terminando aqui, para o pessoal fazer pergunta, mas o pessoal eles devem Certo. achar que você trabalha diretamente com a Canon e com a Nikon e sabe quem é melhor. Então eu não vou fazer essas perguntas porque eu quero um vídeo atemporal. O que eu vou fazer é duas coisas. Primeiro, mandar um abraço que o Ronaldo do 35mm mandou, que eu terminei de entrevistar ele Opa, agora. E Ronaldo, gente finíssima. tem Sinto-me abraçado e retribuo o abraço. e tem o Wilker Carvalho, que é lá do canal também, o Wilker Carvalho Uhum, Fotografia, que o cara manda sim. muito bem na fotografia de rua. Ele perguntou ele quer saber qual é a sua referência na fotografia, quem você considera assim um fotógrafo ou uma fotógrafa da montanha. Nossa, mas eu passaria horas falando Agora é variados quem eu nomes. não falar vai se Ah, sentir ofendido, né? então é muito complicado, é muito complicado. Mas eu acho que nessa hora eu gosto de pensar também da seguinte forma: existem pessoas que estão hoje no mercado e que são excelentes, tem inúmeros grandes profissionais hoje no mercado, mas todos nós, eu, os meus contemporâneos, aqueles que são um pouco mais jovens ou um pouco mais velhos do que essa minha geração, todos nós tivemos referências daqueles que estiveram antes de nós. E esses, por sua vez, tiveram as referências dos que estavam antes deles. Então, eu acho que assim a grande referência se chama história da arte. Tudo aquilo que, desde que um ser humano estava pintando numa parede de uma caverna há 15 mil anos atrás, tudo aquilo que o ser humano conseguiu produzir esteticamente me interessa. Eu teria dificuldade de separar uma pintura que eu gosto mais, de um filme com uma direção de fotografia maravilhosa, de um fotógrafo que eu colocaria como com esse título, né, o fotógrafo da montanha. Então, fotógrafos e fotógrafas, diretores de fotografia, pintores, ilustradores, como é o caso da Cris. É tanta gente para pensar nas artes visuais, arquitetura. Eu fui buscar influência de tudo quanto é lugar, eu fui buscar influência da música. Eu costumo brincar que o meu gosto musical definiu boa parte da densidade do meu preto e branco quando eu fotografo em preto e branco. O meu preto e branco é meio escuro e 90% das bandas que eu ouço são bandas que tocam em tons menores, com uma densidade e um peso, bandas de heavy metal em geral, Quem que acompanha o Vernalha no Instagram vê lá que ele curte uns metal pesado aí. totalmente. Então, assim, sei lá, uma grande referência de vida musical para mim é o Black Sabbath, a primeira grande banda de heavy metal. Quando você ouve o Black Sabbath, se você conseguisse transpor isso em imagens, você iria transpor provavelmente mais noturno, mais com sombras, com mais densidade, talvez com um grão na imagem, não com ela tão limpinha. E eu fui buscar essas coisas. Então, essas transposições elas são múltiplas. Eu poderia dizer que um filme como o Oito e Meio do Fellini influenciou também o meu preto e branco, e todos os filmes do Stanley Kubrick influenciaram na minha forma de enquadrar. E eu posso dizer que alguns fotógrafos do leste europeu, tem uns húngaros maravilhosos, como Martin Munkacsy, que era um tremendo de um fotógrafo, o André Kertész, alguns que vieram parar aqui no Brasil, como German Lorca. Tem tanta gente, a chamada fotografia moderna brasileira, que se desenvolveu no fotoclubismo e que tem alguns grandes nomes, o Thomas Farkas, que aliás é outro descendente de húngaro. Falo que as pessoas ignoram a importância da Hungria na fotografia. Tem um monte de húngaros maravilhosos. O Martin Munkacsy, que eu citei, era a maior referência do Henri Cartier-Bresson. Cartier-Bresson começou a fotografar influenciado pelo Munkacsy. Então, a gente não teria grande parte da fotografia de rua não fossem esses húngaros. Então, tem tanta gente que eu poderia elencar aqui, mas quase todas são personagens históricos. Eu sempre fui de me enfiar muito em livro, eu sempre fui de pesquisar muito essas referências que fossem muito consolidadas. Eu vou pegar uma frase aqui de uma estilista, que foi a Chanel, que ela falava que ela não tentava acompanhar as ondas, as modas, ela tentava fazer clássicos, porque era para ser uma coisa durável. Então, desse conceito da moda, a gente tira uma coisa importante para a gente, que é o que é um estilo de fotografia durável, que não é assim o preset que está na moda hoje e daqui 3 meses mudou. O que é um jeito de fotografar que seja meio atemporal. E isso a gente pega mais buscando referências históricas, e é o que eu busquei fazer. Então, tem muita gente boa hoje no mundo, mas quase tudo da minha construção de referências
é, ela vem de quase que antes de eu nascer, a maioria delas. Ou seja, não dá pra responder só um nome. Viu lá o Wilker? Não. Ele respondeu pra você, Wilker. Mas se vocês querem, por exemplo, conhecer um pouquinho mais da história da arte, eu vou indicar o canal do Armando Vernaglia Júnior. Você pensa, mas ele é fotógrafo. Sim, mas ele tem uma vasta experiência com o estudo da arte, tanto que é justamente essa experiência, esse estudo que pega boa parte do tempo dele, porque ele está numa graduação agora, então ele está tendo que estudar mais ainda, ele está tendo que fazer o dia, tem umas 48 horas aí. Mas, Vernagler, eu vou ser um pouquinho abusado e vou responder a pergunta do Wilker, que ele queria saber o nome. Se alguém perguntasse pra mim, eu falo logo, Ansel Adams. Mas por quê? Não é pelas fotografias dele, e sim pela história de vida dele, porque muita gente pensa que Ansel Adams ele foi o conhecidão da época, mas não. Ele passou por muitos perrengues financeiros, não foi tão conhecido em vida, só depois da morte dele que foram começar a dar mais valor a todo o Verdade. conhecimento, todo o ensinamento dele. Mas uma coisa que eu admiro muito nele, ele persistiu até o último dia de vida dele e a importância da batalha que ele teve com o governo para poder manter aquela reserva natural que é Yosemite e ser conhecido Uhum. como é hoje. Se não fosse ele, aquilo ali tudo estaria devastado hoje. Estaria todo mundo invadindo aquilo. Ou seja, eu acho legal isso, porque ele pegou uma coisa e foi nela, tipo, insistindo até o final. Ele não desistiu em nenhum momento. Eu gosto de ver a história de vida das pessoas. É por isso que Uhum. teve um dia que eu parei, eu pensei, eu quero estudar mais sobre meus fotógrafos da montanha. E fui cutucar sobre a vida de Armando Vernaglia. Aí eu fui ver que ele vai muito além da fotografia também. Então, faça isso aí, pessoa do outro lado. Pega aí um fotógrafo, uma fotógrafa que você admira e vai procurar da vida dessa pessoa. Tem o Google. No Google você acha tudo. Dá até medo das coisas que você acha no Google. E uma dica, um macetinho. Busca entre aspas o nome completo das pessoas que aparecem ainda mais coisa. Você descobre onde as pessoas Certo. moram. Vê onde o Vernalha mora e Uhum. vai perguntar pra ele se quem não é melhor do que Nikon. Mas, Vernaglia, eu... Só Diga fazendo aí. uma observação, então, dentro do espírito de citar uma pessoa e fazendo uma emenda, você citou um nome histórico que é o Ansel Adams, então vamos colocar alguém hoje que eu acho que tem um trabalho, de certa forma, análogo a algumas coisas que você falou, que é o Araquém Alcântara. Eu acho um dos grandes brasileiros, o Araquém Alcântara, porque o trabalho dele pelo ambientalismo, pela defesa do meio ambiente, o trabalho dele de fotografia com comunidades indígenas lá no meio da Amazônia, que hoje tá pegando fogo lá com queimada, e ele se envolve com causa e tenta fazer algo. E é um tremendo de um fotógrafo. Eu já tenho uns 50 anos de fotografia. Um dos primeiros livros de fotografia que eu comprei na vida foi o Terra Brasil, que é um livro de fotografias do Araquém Alcântara. Então, se eu puder dizer assim um nome, e tá no Instagram, tem milhares de fotos lá publicadas, quer ir atrás de alguém? Vai atrás do Araquém Alcântara, que é um dos tremendos brasileiros. Para não citar só o Sebastião Salgado, que seria meio que chovendo molhado falar do Sebastião Salgado, acho que Araquém Alcântara é um grande nome para as pessoas irem atrás. E pessoas, pelo amor que vocês têm pelo meu fígado, não comecem um debate político, porque Ah, não. esses dias lá no grupo do WhatsApp, meu Deus, as pessoas elas não sabem mais discutir. Um já começa a atacar o outro porque existe a polarização. Ah, você é destro, você é canhoto. Pessoas, aprendam a discutir. Aprendam mesmo a conversar, a debater. Mas, tipo, só aprendam a conversar. Lê o manual de instruções assim da Exatamente. ética na conversa. Aí vocês vão aprender a conversar. Senão eu vou fazer que nem o Vernaglia. Já bloqueio logo os haters que vão começar com nhenhenhen, nhonhonhon, porque precisamos da natureza para respirar. Ela vive sem a gente, nós não vivemos sem ela. Exatamente. Lembrem Eu acho disso. que esse debate tinha que ir além, né, da picuinha que as pessoas às vezes ficam. E é isso que eu falo da internet, da tal da superficialidade, dos haters que a gente conversou. Tem muito disso. A gente tem que saber driblar essas coisas na internet e pensar coisas um pouco mais profundas. Então, assim, a gente precisa de natureza. A gente precisa consertar um problema. Então, vamos atrás de solução para problema. Eu acho que é isso. Aqui não, como na fotografia, a gente tem problemas para resolver. Então, vamos buscar conhecimento para resolver problemas. Eu acho que esse devia ser a grande busca das pessoas, ao invés de ficarem brigando umas com as outras, não todo mundo pensar em consertar os problemas, é muito mais produtivo fazer isso. O melhor de tudo é que com a fotografia você consegue fazer isso. Ansel Adams fez isso. Henri Exato. Cartier-Bresson também fez isso.
O Henry e o Ansel, eles já tiveram uma pequena treta, porque o Henry começou a alfinetar uma época o Ansel Adams falando: você só fotografa a natureza, tem que fotografar a realidade da rua, mas no final os dois ajudavam a humanidade. Então eu acho que cada um de nós tem que pensar nisso. Como hoje a minha fotografia pode ajudar? Então, pessoa que está aí do Exatamente. outro lado, pense bem como você vai fazer isso. Mas agora, para finalizar, eu vou deixar o Vernaglia dar uma palavrinha final para você que está aí do outro lado pensando: poxa, eu vou fazer esse curso de composição em fotografia, vou ver os cursos do Vernaglia, mas o que mais eu preciso, Vernaglia, para aprender? O que você diria hoje para essa pessoa, Vernaglia? Olha, não desista, seja teimoso ou teimosa, conforme o caso, e principalmente entenda que as coisas não virão com facilidade. Eu acho que esse é o ponto. A frustração é parte da fotografia. Uh, a frustração, a fotografia ela é como um torneio esportivo, sabe? No final das contas só tem um time vitorioso, só tem alguém que chega lá no topo e ganha uma medalha de ouro. As outras pessoas todas perderam. A fotografia é um pouco assim, para a gente construir aquela grande imagem, aquela foto que você vai ter orgulho de colocar na parede, vão ter 500 que ficaram um desastre antes daquela. E essas 500 são os degraus da escada que você está subindo para chegar em direção a alguma coisa. Então, o principal aspecto que eu gostaria que ficasse desse nosso bate-papo todo, dessa conversa, e que é a minha defesa sempre quando eu estou em aula com alunos e tal, nós precisamos defender um raciocínio complexo. Nós precisamos entender a complexidade das coisas e buscar não tanto o atalho, o truque, a simplicidade rápida, porque para problemas complexos nós precisamos de complexidade de informação e de raciocínio. Não adianta, o atalho não resolve todos os problemas. Então é estudo, é ir para a livraria, folhear livros de fotografia, tá com um dia livre, ao invés de ficar no WhatsApp brigando no grupo da família ou qualquer coisa que valha, vai para uma livraria da sua cidade, vai para uma banca de jornal, vai para uma biblioteca e consuma conteúdo interessante. E interessante que não fica buzinando na sua orelha, que o bom de folhear um livro é que ele não fica gritando com você, né? Então é uma relação pacífica que a gente tem com o conteúdo. E eu acho que se eu puder dar um recado final, é esse, que as pessoas busquem conhecimento de uma forma ampla. Ah, você gosta de fotografia? Tudo bem, vai estudar música, vai estudar pintura, vai estudar arquitetura, vai estudar teatro, vai estudar a história da moda. A gente pode aprender de absolutamente todos os lugares. Então, não vamos nos contentar em ser pouco, não vamos nos contentar em saber pouco. É uma vida muito triste quando a gente se contenta em ser pouca coisa, se contenta em ter um conhecimento apenas superficial das coisas. Eu acho que é muito triste essa existência, é muito pequena. O ser humano tem um potencial inacreditável. Se a gente pensar nos grandes gênios da nossa história, olha o que um Albert Einstein sabia do universo quando a gente nem tinha um telescópio direito para examinar as coisas. Então, o ser humano é capaz de coisas tão grandiosas, tão espetaculares. A gente inventou câmera fotográfica, o Niepce, lá em 1826, fez a primeira foto, e olha as câmeras que a gente tem hoje. Não são nem 200 anos de história, e a gente tem um computador integrado que faz não sei quantas fotos por segundo, que transmite por Wi-Fi. Então, o ser humano é capaz de coisas incríveis, desde que nós coloquemos o nosso esforço para tentar não ficar na mediocridade, não ficar na coisa superficial. Então, se cada um de nós fizer um voto com nós mesmos, fala assim, não, eu serei acima da média, eu trabalharei dia após dia para ser melhor ser humano, melhor fotógrafo, maior conhecedor do que a humanidade é capaz de fazer, eu acho que aí a gente chega num caminho para o mundo andar para frente, né? De certa forma, seja pela fotografia ou por outras vias. Pessoas, foi uma verdadeira aula que tivemos hoje com Armando Vernaglia. Lembrem de passar no canal dele. Dêem uma olhada nos links que eu vou colocar aí. Fiquem atentos nas redes sociais dele, que vez ou outra ele faz passeios fotográficos orientados aí pelas ruas de São Paulo. Saem umas fotos muito boas. Eu sou testemunha aqui viva dos cursos online dele, são muito bons. Que eu fiz lá pela Educar. Conheço pessoas que já fizeram os cursos presenciais com ele, que é o Érico de Sá, do Lentes e Lentilhas. Então, Uhum.
vai por mim. Esse feedback que eu tô dando pra vocês, estou dando do fundo do meu coração, do meu pâncreas, do meu baço e o que mais tiver aqui dentro. E já que o Vernagler ele terminou com palavras tão empolgantes, está na hora de eu estragar tudo que ele mencionou para vocês. Mas espero que minhas palavras também sirvam para vocês de alguma coisa. Fotógrafos da montanha do passado já disseram que as suas 10.000 primeiras fotos vão ser horrorosas. Eu vou por um outro ponto. As suas 10 últimas 1.000 fotos vão ser maravilhosas. Então, meu conselho: você não sabe quando vai morrer. Então, comece a fotografar e não pare de fotografar, mas fotografe com consciência. Não saia usando o modo burst à toa. Com isso, meus amigos e minhas amigas, eu e o Vernagler vamos ficando por aqui. Espero que vocês estejam na sombra porque nós estamos com muita paz, que nos próximos vídeos tem muito mais. Tchau, Vernagler. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Giovanni. Clac.